Gostaria de iniciar fazendo uma afirmação. Fazendo uma afirmação, e eu quero que os irmãos me digam se essa afirmação ela é verdadeira ou se é uma afirmação falsa. Se os irmãos entendem que realmente é isso ou não. Diz o seguinte, a afirmação: nós vivemos em uma sociedade onde a tristeza, a depressão, a falta de paz é predominante. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Essa afirmação é verdadeira e a gente pode comprovar isso de várias formas. Inicialmente, eu quero trazer para os irmãos alguns dados que foram disponibilizados pela Organização Mundial de Saúde, tá? São dados que nós não sabemos a veracidade, nós não sabemos o quão verdadeiro eles são, mas dados do último mapeamento sobre depressão realizado pela Organização Mundial de Saúde aponta que 5,8% da população brasileira sofre de depressão. Sabe o equivalente a quantas pessoas isso diz respeito? 11,7 milhões de brasileiros. Tá? Um outro estudo epidemiológico mais recente do Ministério da Saúde mostra que nos próximos anos cerca de 15,5% da população brasileira pode sofrer de depressão pelo menos uma vez na vida. Então, nós sairíamos de 5,8% para 15,5%. Enquanto isso dá em números? Não sei. É muita coisa, muita gente. Por que eu estou trazendo isso? Porque aqui nós temos dados levantados pelos homens, dados que eles dizem que a ciência é quem apresenta esses dados. Se a gente olhar pela palavra de Deus, esse número vai aumentar muito mais, porque como foi dito aqui, como o Gessé trouxe mais cedo, o homem sem Cristo ele não tem esperança, ele não tem alegria, ele tem um vazio, e ele preenche esse vazio a qualquer custo. Eu trouxe para os irmãos aqui alguns motivos, né, pelos quais sem Cristo, o número de pessoas tristes, depressivas, angustiadas, é muito maior do que 11 milhões. Primeiro ponto, o que pode acarretar alguém nessa situação triste, depressiva, angustiada? A falta de comunhão com Deus. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 16, versículo de número 11. Nós temos a mostra bíblica de que a verdadeira alegria ela é enraizada na presença de Deus. E se as pessoas não têm Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, elas também não têm alegria. Elas são pessoas tristes, deprimidas. Salmos 16, versículo de número 11. Eu estou utilizando aqui a Almeida atualizada. Diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Então o salmista diz, na tua presença, a plenitude de alegria. Por que alguém aí fora não tem alegria? Vive depressivo, triste, angustiado? Porque não vive na presença de Deus. A presença de Deus, ela concede, ela fornece exatamente uma verdadeira alegria. Segundo ponto, a ausência de esperança eterna. Se as pessoas não têm Cristo, elas não têm esperança. Se elas não têm esperança, o que elas vão fazer? Elas vão buscar essa esperança em algum lugar. Elas vão buscar em coisas, em pessoas, em trabalho, em dinheiro, em lazer, em qualquer outra coisa. Então, sem a esperança de vida eterna, a alegria que é proporcionada pelo mundo, ela se torna passageira. Ela está feliz hoje, ela está alegre hoje, amanhã você encontra a mesma pessoa, ela está cabisbaixa, ela está triste. Você encontra ela e um dia ela está radiante, sorridente. No outro dia você olha para ela, ela está quase com os braços arrastando no chão de tanta tristeza. Romanos 15, versículo 13, o apóstolo Paulo ele vai nos trazer o entendimento da verdadeira alegria. Romanos capítulo 15, versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a verdadeira esperança, ela é resultado da paz e da alegria que Deus concede.
Se você não tem comunhão com Deus, automaticamente você não experimenta de uma esperança eterna. A sua esperança é passageira, você talvez tenha uma expectativa de algo para o dia de amanhã, mas pode se frustrar. E quando você se frustra, como que você fica? Você fica triste, deprimido, você entra em depressão, você fica desesperado. Então isso também é um dos efeitos. Terceiro, a ilusão de uma alegria terrena. O mundo ele oferece prazeres momentâneos que às vezes até parece fornecer uma certa alegria, mas que não vai satisfazer a alma. Eclesiastes 2, 10 e 11, os irmãos podem consultar o texto. Nós temos Salomão, depois de afirmar ter experimentado todas as coisas, ele simplesmente diz que tudo isso era vaidade e correr atrás do vento. Salomão experimenta as delícias desse mundo, Salomão ele vive tudo isso, para no fim das contas ele dizer, é vaidade, é como correr atrás do vento. Então sem Cristo as pessoas buscam uma alegria em coisas que são fúteis, em coisas que passam, que hoje existem e amanhã não existe mais, e não preenche o vazio espiritual que realmente existe no ser humano. E por fim, por que as pessoas aí fora elas estão afundadas em tristeza e em angústia? Por conta do peso do pecado que há nelas. O pecado ele não só separa a pessoa de Deus, mas ele também traz sofrimento e angústia para a alma. É como se nós pregássemos o evangelho e nós estivéssemos oferecendo não um remédio, mas a cura que a pessoa precisa para realmente ter a verdadeira alegria. Salmos 32, último texto que nós vamos ler até o momento. Salmos 32 é dito o seguinte, versículos 3 e 4. Salmos 32, versículo 3 e 4. Nós temos aqui uma confissão dizendo o seguinte: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, por que as pessoas elas estão tristes aí fora? Por que as pessoas estão tão angustiadas? Por que as pessoas estão sofrendo? Pode ter certeza que o peso do pecado existe sobre a vida dessas pessoas. Eu não estou querendo dizer aqui que nós não vamos passar por sofrimento, mas nós vamos ver daqui a pouco que o sofrimento na vida cristã é diferente. Nós sofremos, mas o sofrimento tem propósito. Ele tem lugar no plano de Deus na nossa vida. Então, o peso do pecado na vida daquele que não tem Cristo faz com que ele não tenha alegria. Faz com que ele realmente seja alguém sem esperança. Faz com que seja alguém que saiba que está no caminho errado. Os homens, eles são indesculpáveis diante de Deus. Não há ninguém aí fora que possa virar para Deus e dizer: Senhor, o Senhor não me deu uma chance. Todos são indesculpáveis diante de Deus. Então, se para as pessoas naturalmente sem Cristo, elas não têm alegria, e quanto a nós? E quanto a nós que temos Cristo? Como que funciona essa questão do sofrimento? Para nós, segundo Filipenses 4, olhe na sua Bíblia, Filipenses 4, versículo de número 4, que é o nosso texto dessa manhã, para nós Deus dá uma ordem. Deus ele vira para nós, enquanto seus filhos, enquanto igreja, e ele dá uma ordem. A ordem de Deus é: alegrem-se sempre no Senhor. Ou em outras palavras, regozijem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. O texto em que nós vamos meditar manhã, nós olhamos para a carta de Filipenses, e a carta de Filipenses, ela é por muitos conhecida como a epístola da alegria. Por quê? Porque Paulo fala muito de alegria. Paulo constantemente fala de alegria. E olha só, Paulo fala de alegria, mas ele também fala de sofrimento. No capítulo 2, ele vai falar para a gente olhar para Jesus e olhar para que Cristo, para o exemplo de Cristo como nosso exemplo. Jesus, ele embora sendo Deus, não julgou por usurpação o fato de ser Deus, mas ele abriu mão disso tudo, se fez homem, se tornou servo e foi humilde até a morte de cruz. No capítulo 4, aqui um pouquinho mais para frente, nós vamos ver depois, Paulo vai dizer que ele passou por toda e qualquer dificuldade. Paulo passou por situações difíceis, Paulo passou por fome, Paulo passou por não ter nada, mas em tudo isso ele foi contente, porque ele tinha a esperança que realmente Cristo proporciona. Então, diante disso,
A nossa meditação vai ser especificamente no versículo de número 4. E eu quero trazer aqui alguns pontos dessa chamada do Senhor para nós. Alegrem-se sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Eu digo outra vez, alegrem-se. E aí, a partir disso, nós vamos meditar em 3 pontos que eu quero trazer para os irmãos. Antes disso, eu gostaria de orar para que o Senhor fale conosco nessa manhã, para que o Senhor nos ensine e para que a palavra dele encontre um lugar bem apropriado no nosso coração. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela manhã, te agradecemos pelo estudo que já tivemos, te louvamos pelo privilégio de orar ao Senhor e agora queremos nos colocar diante de ti como servos humildes do Senhor, pessoas que carecem da graça e da bondade do Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã, que a sua palavra nos mostre aquilo que nós precisamos enxergar. Que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, e que nós possamos entender a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Nós te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Então, como dito anteriormente, Filipenses é conhecido como a Epístola da Alegria. E nós temos meditado muito em Filipenses. A carta de Filipenses ela tem 4 capítulos. E vocês sabem quantos versículos tem a carta de Filipenses? Alguém arrisca? Quantos tem? 103 versículos só. Sabe quanto tempo você gasta para ler os 4 capítulos de Filipenses? Se você pegar para ler, tranquilo, você gasta 20 minutos. E você lê toda a epístola de Filipenses em 20 minutos. Eu falo porque nós temos lido todos os dias Filipenses inteiro e nós temos trabalhado exatamente nesses detalhes de Filipenses. Então, Filipenses é uma epístola que ela é conhecida como a epístola da alegria. Mas é engraçado que o homem que escreve essa epístola, ele não estava nas ruas pulando e saltitando de alegria. Sabe onde ele estava? Paulo estava preso. O apóstolo Paulo se encontrava nesse momento preso, acorrentado, em meio a soldados, e ele escreve essa carta para a igreja em Filipenses. E ele trata sobre o tema da alegria muitas vezes. Aqui nós temos o versículo 4 especificamente, onde é dito, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu quero começar trazendo para os irmãos que esse versículo, essa palavra de Deus aqui, é na verdade uma ordem para nós, não é um convite. Deus não está nos chamando através dessa palavra a um convite. Olha, se você quiser ser alegre, pode ser no seu tempo, na sua vontade. Não é isso. Ser alegre aqui é uma ordem, é um mandamento, não é uma recomendação. Tendo em vista que a alegria ela é ordenada, todos nós que temos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós devemos o quê? Ser tristes? Ser deprimidos? Nós devemos ser alegres. Essa alegria, ela não só está à disposição de nós, essa alegria está em nós porque o Espírito Santo habita em nós. Essa é a verdade. O Evangelho de Deus, ele nos trouxe alegria porque o reino de Deus é alegria, o apóstolo Paulo vai dizer. O fruto do Espírito é o quê? O fruto do Espírito é alegria, bondade e tudo. Alegria, o fruto do Espírito é alegria. E a ordem de Deus para nós é exatamente essa, alegrem-se. E aí a gente precisa definir a alegria como algo muito mais do que sair dando risadas por aí. Às vezes a gente vê uma pessoa perto de nós, a pessoa está sorrindo e fala, olha que pessoa alegre. Às vezes não, às vezes ela está triste por dentro. Então a alegria não é algo exterior, não é algo externo, não é algo que você simplesmente mostra para as pessoas. A alegria está em você mesmo quando você está chorando. E nós vamos entender isso mais para frente. A vida cristã, ela é uma vida de alegria abundante. E por que nós podemos afirmar isso? Os Salmos, o Gessé falou dos Salmos aqui, muitas coisas que o pastor Davi trouxe, que o Gessé trouxe, vão muito de encontro com a mensagem de hoje. E eu não tinha conversado com nenhum deles sobre isso. Nós cantamos Sou Feliz com Jesus, nós falamos aqui sobre a questão dos Salmos, e eu quero trazer aqui alguns Salmos que apresentam exatamente homens e mulheres, no caso das irmãs, homens como nós, homens falhos, homens limitados, debilitados, que afirmaram com convicção sobre a alegria. Primeiro Salmo, Salmo de número 22.
Versículo 26. Salmo 22, versículo 26. Salmo 22, 26. Se algum irmão puder ficar de pé e fazer a leitura, por gentileza. Salmo 22, versículo 26. Irmão ou irmã? Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Perfeito. Os sofredores hão de comer e se fartar, mas louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Qual que é a ideia do salmista aqui? A ideia do salmista é dizer que aqueles que estão separados de Deus, eles vão se alimentar, eles vão fazer a vida deles cotidianas e eles vão se saciar e está tudo certo. Mas para nós que buscamos e louvamos ao Senhor, nós teremos o nosso coração cheio, repleto de alegria. A nossa saciedade, a nossa fartura está no fato de que nós servimos ao Senhor. A nossa alegria, ela não está presa e limitada a algo que está acontecendo. É um próximo ponto que nós vamos tratar. A nossa alegria, ela diz respeito ao fato de que o nosso coração vai ser cheio porque nós louvamos e buscamos ao Senhor. Um pouquinho mais à frente, Salmos, capítulo 30, versículos 11 e 12. Salmos 30, versículo 11 e 12. É um salmo muito conhecido. Eu penso que grande parte dos irmãos conhecem. Diz assim, Salmo 30, versículo 11 e 12. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Olha só o que o salmista diz. Ele diz assim, olha, o Senhor converteu o meu pranto, o meu choro, a minha tristeza, em danças, em expressões de alegria. O meu pano de saco o Senhor tirou e o Senhor me vestiu agora de alegria. A roupa que eu vestia antes era uma roupa de tristeza, era uma roupa pobre. Mas a roupa que o Senhor me vestiu é a roupa de alegria. Então perceba que o salmista, ele não é um super-homem. O salmista, ele não é um homem além da conta. O salmista é um homem comum, como eu e como você. O salmista é um homem que passa por dificuldades, que sofre, que chora, que lamenta. Mas o Senhor pegou esse homem, ele tirou a tristeza desse homem e colocou alegria nesse homem. É assim que Deus faz conosco. E o versículo 12, ele vai dizer que o propósito, o objetivo dele ter feito isso é para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei de vez em quando? Para sempre. A nossa alegria, ela está condicionada ao fato de que Deus, ele nos concedeu a salvação. Ele tirou de nós aquilo que antes era nosso, que é o quê? O pecado que nós amávamos, tudo aquilo que desagradava ao Senhor, tudo aquilo que fazia parte da nossa vida, Ele tirou de nós e Ele colocou em nós agora uma alegria, a verdadeira alegria. Não é aquela alegria que você tem hoje e amanhã você não tem. Você tem hoje e você tem para sempre. O salmista vai dizer que ele vai dar graças a Deus para sempre. Por que ele vai dar graças a Deus para sempre? Porque a nossa salvação ela é eterna. Deus não salva ninguém e depois deixa a pessoa vivendo do seu próprio jeito, da sua própria maneira. Deus ele guarda o seu povo e guarda as suas ovelhas para que as suas ovelhas experimentem essa alegria. Essa alegria não é algo temporário, ela é algo constante. Um pouquinho mais à frente, Salmo 126, nós temos mais uma declaração de um homem comum, um homem como nós, que temia o Senhor. Salmo 126, versículos de 1 a 3. Olha só o que é dito. Salmo 126, versículo de 1 a 3. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós,
Por isso estamos alegres. Irmãos, aqui nós temos o salmista dizendo que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor se manifestou e deu vitória para Sião, ficamos como quem sonha. Eles ficaram assim, nas nuvens, uau! E aí no versículo 2 é dito que a boca deles se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações, que nações eram essas? As nações pagãs, as nações ao redor ali dessa nação. Então, o povo estava ali olhando para o que Deus tinha feito em Sião, e aí é dito que esse povo pagão olhava para Sião e falava assim, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. A ponto de incrédulos, nações pagãs, olharem para esse povo e dizer, o Senhor fez grandes coisas para esse povo. E aí ele continua dizendo, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Então a alegria de Deus, ela é testemunho também para os incrédulos. A alegria de Deus em nós é também testemunho para aqueles que nem temem ao Senhor. De modo que eles vão olhar para as nossas vidas, eles vão olhar e vão reconhecer que o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Agora, se a nossa vida não está em conformidade com essa ordenança de Filipenses 4:4, as pessoas não vão olhar para nós e não vão enxergar essas grandes coisas que Deus tem feito. Paulo vai dizer em Filipenses 4 que essa alegria, ela é no Senhor. Não é uma alegria solta, qualquer. Alegrem-se no Senhor. Repito, alegrem-se. Novamente eu digo para vocês, alegrem-se. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos é que essa alegria, ela não é uma recomendação. Paulo não está dando para você uma sugestão. Paulo não está te chamando falando assim, olha, se você quiser, você pode ser alegre. Se você não quiser, está tudo bem. Paulo não está dando recomendação, Paulo está ordenando. Paulo ele é um apóstolo chamado por Deus, as palavras aqui escritas foram escritas inspiradas pelo Espírito Santo e ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. É uma ordem. Segundo ponto, essa alegria que o apóstolo Paulo fala, ela não é uma alegria circunstancial. O que é isso? O que é essa palavra feia, circunstancial? Ela não é uma alegria que depende da situação em que você está. Às vezes é muito fácil a gente sair dando risada por aí quando as coisas estão bem. Agora, e quando o carro quebra? E quando eu fico doente? E quando as coisas começam a dar errado? E quando eu olho para a minha vida e falo, meu Deus do céu, está tudo dando errado. E aí, como é que eu vou ser alegre? Aí é difícil, né? Mas vai em Filipenses 4, lá no versículo 10, e olha só o exemplo do homem que escreveu essa carta. Filipenses 4, versículo 10 ao versículo 13. Olha só o que ele diz. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade, falando para a igreja de Filipenses. Digo isso, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, então, é alguém que começa, olha só, o versículo 10, ele começa dizendo que ele se alegrou sobremaneira no Senhor. Então, qual que é o segredo de Paulo? Por que Paulo consegue e eu não consigo? Porque Paulo ele se alegra no Senhor. O alvo da alegria dele não são as circunstâncias. Paulo ele vai colocar para os colossenses que ele passou por toda a situação. Olha só, Paulo passou tendo fartura como tendo fome. Paulo teve em abundância como em escassez. Ou seja, Paulo tinha uma mesa farta, mas teve dia que ele só tinha talvez um copo de água. Paulo experimentou de todas essas coisas. E no final ele disse que ele podia passar por tudo isso, porque era Cristo que fortalecia ele.
E aí, esse versículo 13, a gente encontra nos para-choques dos carros, né? A gente encontra atrás, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E o entendimento das pessoas é o quê? Eu posso ficar rico, eu posso ter dinheiro, eu posso ter saúde, eu posso ter tudo de bom, né? Mas aqui Paulo está falando, eu posso passar por dificuldade. Eu posso sofrer, eu posso não ter o que comer, eu posso não ter alimento, eu posso não ter roupa para poder vestir. E aí? Ainda assim, Cristo me fortalece. Então, como a vida de um mosaico, um grande mosaico, que não faltam as cores escuras do sofrimento, a nossa alegria também não pode depender da circunstância em que nós estamos. A nossa alegria não pode depender das coisas dando certo para que nós sejamos alegres. Não. A nossa alegria não depende disso. Pode dar tudo errado e ainda assim eu preciso experimentar da alegria que Cristo me dá. Meus planos podem, todos eles, eu posso fazer 1000 planos e 1001 dá errado. Ainda assim eu preciso me alegrar no Senhor. O profeta Abacuque foi outro que também entendeu isso. Abra sua Bíblia, Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo de número 3. Abacuque foi outro homem que compreendeu essa verdade. É um texto muito conhecido também. Tem músicas com esse trecho. Abacuque 3:17. Olha só o que o profeta escreve. E veja se ele também não era alguém que entendia sobre a importância da alegria que vem do Senhor. Ele diz assim, versículo 17, Abacuque 3:17. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas estejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Deixa eu só resumir para vocês. Ainda que dê tudo errado, ainda que eu perca toda a minha plantação, ainda que eu perca todas as minhas ovelhas, ainda que eu perca todos os meus gados, ainda que eu perca tudo que eu tenho, versículo 18, todavia eu me alegro no Senhor, exulto ao Deus da minha salvação. Versículo 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para os instrumentos de cordas, ele cantava isso. Abacuque é um homem que ele olha para o que ele tem, e ele olha para as coisas que estão ao redor, e ele simplesmente diz isso: ainda que tudo dê errado, eu vou me alegrar no Senhor. E essa é a nossa alegria. A nossa alegria não é porque coisas nos acontecem, não é porque Deus ouve as nossas orações e nos abençoa. Nós nos alegramos por isso também, mas a nossa alegria não depende disso. A nossa alegria não depende do sucesso dos nossos planos. A nossa alegria não depende do sucesso dos nossos projetos. Os nossos projetos podem todos falhar. A gente pode entrar como dizem por aí, numa maré de azar. E aí? E se isso acontecer? Eu vou ficar triste? Eu vou ficar chorando? Eu vou ficar me lamentando pelos cantos? Ou eu vou olhar como Abacuque e dizer o seguinte: ainda que tudo isso aconteça, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Quando nós olhamos para o Senhor e nós entendemos que o Senhor, Ele é o nosso único tesouro da nossa vida, aí todas as outras coisas passam a ter os seus reais valores. Porque se nós não entendermos que Deus, Ele é verdadeiramente tudo que nós temos, as outras coisas vão começar a rivalizar. Por quê? Porque ter carro também é importante. O meu carro vale isso. A minha casa vale aquilo. O que eu tenho vale isso. Mas comparado ao que o Senhor é para nós, todas essas coisas valem nada. Eu não ia usar esse texto, me veio à mente agora, Filipenses, vamos em Filipenses novamente, capítulo de número 3. Como disse, nós temos lido Filipenses todos os dias, e aqui nós temos o apóstolo Paulo. Ele vai falar um pouco sobre quem ele era, né? Versículo de número 4. Ele vai começar a falar sobre os falsos mestres, ele vai pedir para que aqueles irmãos tenham cuidado, né, com os falsos mestres e com os maus obreiros. E aí no versículo de número 3 ele diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo, e não confiamos na carne.
Bem que eu poderia confiar também na carne. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por quê? Porque Paulo ele era circuncidado ao 8º dia, ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha o pedigree desse homem. Paulo ele era o cara do meio de Israel. Não tinha ninguém acima dele no meio de Israel. Aí olha o que ele diz no versículo de número 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Aqui, essa palavra refúgio é muito educada ainda. Paulo queria dizer que ele considerava tudo aquilo como lixo, como menos que lixo, como a pior coisa, a escória. Ele considerava tudo isso que ele era como nada. Por quê? Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então Paulo, ele diz assim, eu tinha todos os motivos para poder me gloriar naquilo que eu era e naquilo que eu tinha. Mas eu peguei tudo isso e eu reputei como nada. Para mim isso não é nada. Porque o meu tesouro verdadeiro é Jesus Cristo. O meu tesouro de verdade é Jesus Cristo. Então nesse mundo, nós vamos passar por muitas aflições. Eu não preciso dizer isso para os irmãos sabem disso. Nós vamos passar por muitas aflições. Nós vamos cruzar um monte de vale escuro. Nós vamos atravessar desertos embraseados. Nós vamos passar por águas muito profundas. Mas a alegria verdadeira jamais vai nos faltar. Deus ele nos concedeu de modo irrevogável. Somos um povo alegre. Nós não somos um povo sem esperança. Nós não somos um povo sem perspectiva do futuro. Nós temos perspectiva do futuro. Nós ansiamos coisas para o futuro. Sabe o que nós ansiamos para o futuro? Glorificar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Exaltar o nome de Deus, mostrar a glória de Jesus. Então a nossa alegria, ela não pode ser circunstancial. Porque Deus pode pegar cada um de nós aqui e nos colocar em situações dificílimas, em situações de sofrimento. E como que nós vamos reagir a tudo isso? Reclamando? Murmurando? Amaldiçoando a Deus? Como a mulher de Jó disse para ele, amaldiçoa esse teu Deus e morre. É isso que nós vamos fazer? Não, nós não vamos fazer isso. Nós vamos olhar para tudo isso e nós vamos nos alegrar, porque o nosso tesouro, a nossa alegria, a nossa verdadeira alegria, ela está no fato de que o Senhor é o nosso Deus, de que Jesus Cristo nos salvou, de que nós temos uma morada garantida eternamente. Quem não tem casa própria, fica tranquilo. Se você creu em Cristo, você vai ter a sua casinha, você vai morar com o Senhor eternamente. Fica tranquilo. O mais importante, no fim das contas, é realmente a eternidade, porque isso aqui passa. Nós estamos aqui hoje, amanhã pode ser que nós nem estejamos mais. Nós estamos aqui hoje, pode ser que amanhã não, hoje ainda, nós não cheguemos nem até às 6 da tarde. Então o que importa de fato? Qual que é o verdadeiro valor das coisas? Quando nós olhamos para Cristo, nós passamos a entender que cada coisa tem o seu lugar, cada coisa tem o seu valor, mas nada comparado e nada colocado no lugar do Senhor Jesus. Terceiro ponto. A alegria, ela só vai ter sentido para nós se ela for uma alegria centrada em Deus. Paulo vai dizer, alegrem-se no Senhor. Nossa alegria, nós podemos colocar dessa forma, ela não é algo abstrato, não é uma coisa que a gente sente. A nossa alegria é uma pessoa. Cristo é a nossa alegria. Cristo é real? Se Cristo é real, então Ele é a nossa alegria. A alegria, ela não é a ausência de problemas. A alegria, ela não é o resultado dos meus planos se concretizando. E eu vou enfatizar isso porque nós precisamos ouvir isso. Nós precisamos ouvir que a nossa alegria não depende das circunstâncias. A nossa alegria depende da pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Jesus é Senhor. Jesus é Salvador. Diante dessas verdades, nós temos muitos motivos para nos alegrarmos. Talvez, olha só, talvez vai nos faltar a casa dos sonhos.
Talvez vai nos faltar o carro que a gente quer. Talvez o emprego que a gente vai ganhar muito mais, a gente não vai ter. Talvez vai nos faltar pessoas queridas. As pessoas ao nosso redor vão morrer. Nós vamos perder parentes, amigos. Talvez tudo isso vai nos faltar. Mas sabe o que nunca vai nos faltar? Cristo. Cristo nunca vai nos faltar. Salmo 23, versículo 1. Você sabe o que é dito lá? De cor, sem olhar. O que está escrito lá? Fale a outras pessoas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O salmista não está falando aqui que não vai faltar comida para ele, que não vai faltar dificuldade. Ele não está falando isso. Muita gente pega esse versículo também e coloca atrás do carro como se isso quisesse dizer assim, tá vendo? Já que o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar, eu vou ter dinheiro, eu vou ter riqueza, eu vou ter saúde, eu vou ter tudo. Mas o salmista queria dizer, em outras palavras, que nada faltaria para ele, porque o Senhor é o pastor dele. Então, o que de fato o salmista tinha? Era o Senhor. Por que nada nos falta? Porque nós temos o Senhor. Poxa, mas Paulo falou que ele já passou por dificuldade, já teve ausência de comida. E aí? Ele tinha o Senhor. Então, nada faltou para ele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em outras palavras, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Nós temos o Senhor, nós temos Cristo, nós temos o maior tesouro. Aliás, o único tesouro que importa nesse mundo é Cristo. Deus, Ele nos deu o próprio Jesus. Ele nos deu Ele mesmo. A salvação que nós recebemos, a paz que habita nos nossos corações, só é possível, só é real, porque Cristo nos deu Ele mesmo. Porque Deus planejou na eternidade enviar o seu único filho para morrer numa cruz. Olha só, tem um hino que diz que para morrer nasceu Cristo. Cristo veio a esse mundo, ele nasceu como um bebê, ele viveu a vida nesse mundo justamente para que chegasse no tempo certo e ele fosse crucificado, morto. Ele não veio a esse mundo para brincar, para usufruir de prazeres, para ter lazer, não. Ele veio a esse mundo para viver e morrer e ressuscitar por cada um de nós. Então, quem tem Jesus, quem crê nesse Jesus, nessa obra grandiosa que Deus fez, experimenta o que é a verdadeira alegria. Irmãos, isso tudo, para quem não tem Cristo, não faz sentido nenhum. Como é que eu vou me alegrar se eu estou passando por dificuldade? Como é que eu vou me alegrar se eu estou sofrendo? Eu acabei de perder minha mãe, eu vou me alegrar. Eu acabei de perder meu emprego, eu vou me alegrar. Eu acabei de bater o carro e sofrer um acidente, eu vou me alegrar. Se você tem Cristo, você vai se alegrar. Porque a sua alegria não depende do que aconteceu com você. A sua alegria depende de quem Cristo é. Quem Cristo é? Você crê em Cristo? Se você crê em Cristo, a sua alegria está muito bem firmada e fundamentada em uma pessoa, não nas situações. Quem não tem alegria, pode até ter momentos de alegria. Quem não tem Jesus, pode até ter momentos de alegria. Quem não tem Jesus pode até experimentar isso. Você pode conhecer pessoas e olhar para essas pessoas e falar, nossa, essa pessoa parece que ela nunca está triste. Ela está sempre feliz. Se ela não tem Cristo e você tem a Bíblia nas suas mãos, abra a Bíblia e veja como que Deus descreve as pessoas que não têm Cristo. E aí você vai conseguir diagnosticar essa pessoa. Não é porque ela está pulando de alegria o tempo todo. Não é porque ela não demonstra para você essa tristeza que ela não tem. A verdade é que quem tem alegria, quem tem Jesus, tem a verdadeira alegria. Quem não tem Jesus pode até experimentar momentos de alegria, mas não vai experimentar a alegria verdadeira que só Jesus proporciona. Quem tem Jesus, tem alegria. E quem não tem Jesus, jamais experimentou a verdadeira alegria. Então veja só. Nós temos nas nossas mãos a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é a solução para todos os problemas das pessoas que estão aí fora. A verdadeira solução é porque as pessoas elas acham que elas precisam ganhar mais dinheiro. Elas acham que elas precisam ter mais coisas. Elas acham que elas precisam ter aquilo que satisfaz o próprio coração delas. Elas não precisam disso de verdade. Elas precisam de Cristo. Elas precisam da verdadeira alegria. Então, a menos que Cristo seja entronizado no coração dos homens, essa alegria jamais vai existir. As pessoas estão deprimidas, tristes, como vocês concordaram e disseram que sim no começo, porque elas não têm Cristo como Senhor da sua vida. Por fim,
eu quero trazer duas aplicações sobre isso. A primeira aplicação pode ser algo óbvio, pode ser chover no molhado, mas nós devemos nos alegrar quando nós estivermos aqui, quando nós estivermos na casa do Senhor. Salmo 122, versículo 1, o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqueles homens, eles subiam as escadarias cantando, alegres, porque eles estavam indo à casa do Senhor. Muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, mas nós estamos quase que parecendo que a gente está num velório, né? Mas nós estamos na casa do Senhor. Nós estamos no melhor lugar que alguém poderia estar em algum momento da vida. Nós estamos na casa do Senhor porque nós, pequenas e frágeis criaturas, fomos escolhidas, chamadas por um Deus que é soberano e autor de toda a história. E nós fazemos parte dessa história, desse plano. Esse Deus que é soberano, ele entregou o seu único filho em uma cruz, a fim de que eu e você pudéssemos passar a eternidade com ele. Por fim, ele promete que um dia seu filho virá nos buscar, nos reunirá em um só povo e nos levará para perto de si. Será que nós temos motivo suficiente para nos alegrarmos? Será que isso aqui é motivo suficiente para que eu seja alegre? Estar na casa do Senhor deve ser um motivo de alegria. A gente deve ansiar pelo domingo, por exemplo. A gente deve sair daqui, chegar na segunda-feira e falar: meu Deus, eu quero que chegue o domingo logo, porque eu quero estar na casa do Senhor de novo. Eu quero cultuar a Deus de novo. Devemos nos esforçar tanto quanto pudermos para estarmos na casa do Senhor. Nós não podemos negociar isso. É o tipo de coisa que não tem negociação. Mas eu recebi uma proposta de emprego que eu vou ter que trabalhar no domingo, não vou poder mais estar na igreja. Ih, meu amigo. Se isso está rivalizando com o seu tempo de culto a Deus, você já perdeu espaço na sua cabeça da prioridade do que é. O culto ao Senhor, ele não é negociável. O culto ao Senhor não é algo que eu posso colocar assim: olha, se der, eu vou. Se não der, tá tudo bem, eu não vou. E eu não quero ser legalista, dizer para os irmãos que você precisa obrigatoriamente e deixar todo mundo se explodir aí fora e vir para cá. Não, não é isso. Haverão momentos em que realmente imprevistos acontecerão, outras coisas acontecerão e nós seremos impedidos de vir até a casa do Senhor. Mas quando isso acontecer, nós devemos glorificar a Deus onde nós estamos e nós devemos ficar tristes porque nós não pudemos estar na casa do Senhor. Segundo e último, um dia, quando esse mundo todo acabar, quando tudo passar, nós temos uma promessa. Abra sua Bíblia em Judas, só tem um capítulo, você vai lá para o versículo de número 24. Judas, o penúltimo livro da Bíblia. Judas, versículo 24. E nós vamos ler o 25 também, para nós finalizarmos. Olha só o que é dito. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, com alegria, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Um dia, quando esse mundo passar, quando tudo acabar, a promessa de Deus é nos levar para si com exultação. Judas vai dizer aqui: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação. Irmãos, nós iremos para a nossa cidade celestial, mas a gente não vai arrastado, chorando, triste, querendo ficar aqui. Não é assim que a gente vai. A gente vai pulando de alegria, porque esse mundo não é a nossa casa. Esse mundo é passageiro, esse mundo é o nosso lar temporário. Nosso lar verdadeiro, real, eterno, é o que nos espera depois dessa vida. E nós vamos para lá. Nós seremos apresentados por Deus com exultação, com alegria. Não é triste, não. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por um momento triste. Não, nós vamos ficar triste aqui, a gente vai chorar, a gente vai se entristecer, a gente vai às vezes até desejar morrer, como Jó às vezes desejou.
Isso vai acontecer. Mas nesse momento a gente precisa pegar essas verdades que nós ouvimos e pregar para o nosso próprio coração. Nós precisamos pegar essas verdades que nós ouvimos aqui e falar para o nosso coração o mais alto que a gente puder. É muito bom a gente pregar para os outros, mas nós precisamos pregar para nós mesmos também. Se for preciso, se você tiver dificuldade em falar com você mesmo, pega um espelho e prega para você mesmo na frente do espelho. Traga essas verdades para o seu coração. Cristo há de nos buscar, Ele vai voltar, Ele voltará, e Ele há de nos buscar. E essa volta dele, gloriosa, vai fazer com que nós sejamos mais alegres do que nós estamos aqui hoje. E Ele há de nos apresentar com alegria e com exultação. Essa é a verdade de Deus para as nossas vidas nessa manhã, que Deus nos ajude. Gostaria de orar mais uma vez, e depois o pastor Davi vir até aqui. Senhor, nós te louvamos por esse momento que tivemos. Obrigado pela palavra do Senhor, que tem primazia nas nossas vidas, no nosso coração. Te louvamos pela suficiência dessa palavra. Confiamos que ela é suficiente para nos conceder tudo aquilo que nós precisamos para viver nesse mundo. A palavra do Senhor nos anuncia, nos ordena, nos chama a sermos alegres no Senhor. Pedimos que essa alegria realmente seja evidenciada como testemunho da graça do Senhor sobre nós. Que nós sejamos alegres porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso pastor e nós temos o Senhor como nosso Deus. Que o Senhor nos ajude a vencermos as lutas que nós temos. Nos ajude a vencermos com o poder do Senhor. Nos ajude a nos alegrarmos em meio a tristezas. Nos ajude a colocar Jesus de fato como aquele que é o Senhor entronizado nas nossas vidas. Que o Senhor tire de nós, tire do nosso coração, tudo aquilo que venha a rivalizar com a vontade, com os planos do Senhor. E que a sua alegria possa realmente frutificar e transbordar nas nossas vidas. Obrigado por essa manhã, por esse dia, que o Senhor tenha sido glorificado em tudo que nós fizemos aqui nessa manhã. Nós oramos ao Senhor agradecidos, em nome de Jesus. Amém.